Sempre vou falar isso aqui. O Rio de Janeiro, cara. O Rio de Janeiro é um dos lugares mais bonitos que eu já conheci no Brasil. Uau! Exatamente pela mistura de coisas que você vai encontrar no Rio de Janeiro. Pessoal, isso é verdade que o Rio de Janeiro é o sítio, o lugar mais bonito do Brasil? Vocês concordam nisso? É que eu já vi vários sítios bonitos, Sim. mas muitos sítios bonitos que até agora não consigo comparar, trazer essa comparação convicta que Rio de Janeiro é o mais bonito. Eu até agora não consigo, porque eu conheço Recife, que é bonito, São Luís, que é bonito, muitos sítios. Então, você concorda que Rio de Janeiro é o mais bonito do Brasil? Hum? Oi, amigos! São todos bem-vindos a um novo vídeo no canal. Eu sou o Guga, para quem não me Aqui, conhece. Tânia. Gente, no vídeo de hoje é um vídeo super, mas super top, porque hoje vamos reagir o vídeo, mais uma vez, do professor. Ele que vai nos mostrar algumas razões do porquê morar no Brasil. E isso é muito interessante, porque ele já mora no Brasil. Ele já está no Brasil há 4 meses. Então, ele já tem alguma experiência para nós, os moçambicanos, nós, os africanos, que estamos distantes do Brasil e que pretendemos um dia, né, ir para o Brasil, visitar ou morar. E isso vai ser muito interessante para nós. E se já gostou da ideia do vídeo, deixa teu Se like inscreve no canal. e ativa o sininho das notificações para não perder o quê? Nada do canal. E nos ajuda a chegar à meta dos 20k. E sem mais enrolações, bora reagir! Que em alguns países existem alguns conflitos étnicos aí dentro do país, algumas guerras civis, alguns regimes extremamente repressivos. O Brasil é dos países que mais oferece estabilidade. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tá a começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar aqui das razões para morar no Brasil, na minha opinião. E lembrar que isso não é nenhum vídeo para incentivar, sei lá, a imigração, porque há muitos brasileiros que vão vir aí nos comentários, começar a deixar vários comentários desses. Ah, você tá a falar isso para incentivar a imigração e sei lá o quê. Não, eu só tô a falar para tentar mostrar aos brasileiros que tem coisas muito maravilhosas aqui. É mais ou menos para isso. Primeiro, é algo que eu já vinha falando algumas vezes, já venho falando muitas vezes, né, que é a questão da oportunidade de trabalho. E no vídeo de hoje estou falando de oportunidade de trabalho e não de oportunidade de emprego. E pessoal, devemos entender algo, é a opinião dele. Vamos respeitar a opinião dele e ele até já se justificou, dizendo que não está apoiando de forma direta a imigração. Vamos entender isso. E no primeiro ponto ele disse que é a oportunidade do quê? Do quê? Trabalho. De trabalho ou emprego. Existem oportunidades em duas áreas, trabalhando para você mesmo, né, como um negócio, ou trabalhando num emprego fixo. O Brasil sendo uma das maiores economias da América Latina e do mundo, existem oportunidades em várias áreas, setores como construção civil, serviços domésticos, que são setores bastante atrativos para pessoas novas, né, pessoas que não são brasileiras, mas que estão no Brasil e que querem um trabalho, vão mais para essas áreas de serviços e tem muitas, mas muitas oportunidades. A segunda razão é uma... Pessoal, quando se trata, né, de oportunidades, tanto de emprego e tanto de trabalho, isso é muito bom, principalmente para os estrangeiros, os novos, aqueles que acabam de entrar no país, acabam conseguindo o que fazer. Por exemplo, quando você encontra ali uma obra de construção e você consegue ser admitido naquela obra ali para poder fazer parte do trabalho e trabalhar. É muito bom isso aí. Isso ocupa a pessoa. Eu acho muito bom. E também o trabalho que ele disse, daquele trabalho doméstico, onde você chega e te informam que precisam de uma empregada, aqui nós chamamos de secretária, né? Aqui em Moçambique. Você procura um empregado, você pode contratar um estrangeiro, embora a pessoa terá que aprender, né,
como é que faz-se as limpezas no Brasil, como é que se cozinha, mas isso será muito bom. Eu gostei deste primeiro ponto. Uma razão que eu falo também bastante, já falamos bastante nos vídeos anteriores aqui, que é a questão da educação e saúde. Por exemplo, nós que estamos aqui para estudar, que queremos estudar aqui, podemos concorrer para a faculdade do mesmo jeito que os brasileiros concorrem, tanto no Enem como no vestibular. Todos têm oportunidades para estudar e no Brasil a educação é gratuita, né? A educação pública é gratuita, acho que até um certo grau é gratuito. A saúde no Brasil tem um sistema que... Pessoal, falando ainda, né, de estudar, que é educação, eu não acredito tanto que a forma mesmo de entrar nas universidades públicas sejam da mesma maneira, tanto para os estrangeiros como também para os estrangeiros e os brasileiros. Eu acho que não é da mesma maneira. Por quê? Porque aqui em Moçambique também temos um edital para pessoas moçambicanas e também tem a parte para os estrangeiros. E nós podemos ver que os requisitos são bem diferentes, mas muito diferentes mesmo. Existem coisas que são mais exigidas para os estrangeiros e não para os próprios nacionais. Acho que funciona da mesma forma aí no Brasil. Você vai me confirmar aí. Chamam de SUS, então o SUS é gratuito, acho que na totalidade, porque não, até em cirurgias que fazem aqui no Brasil, algumas meio complexas também, tem algumas injeções meio caras nos outros países que aqui no Brasil é uma injeção que você é dado gratuitamente. Então, nessa questão de educação e saúde, no Brasil também é assim, de longe, um dos melhores nessa questão de ser gratuito e também na qualidade, porque tudo que eu vou falar aqui, todas essas coisas que eu estou a falar aqui é em relação ao meu país, tipo Moçambique e Brasil, porque são os únicos países que eu conheço. Então tudo que eu for a falar, vou estar a comparar mais Brasil e Moçambique. Então, falando da qualidade desses setores da educação e da saúde, são bem melhores em relação a Moçambique. Moçambique também, a educação é gratuita até a 9ª classe. A saúde também, não vamos falar que é pago, porque a gente não paga aquilo que nos Estados Unidos chamam de seguro de saúde, essas coisas. Não, a gente não paga essas coisas. Quer dizer, a gente não é obrigado a pagar essas coisas, mas quando a gente vai num hospital, por exemplo, a gente paga tipo um metical. Um metical é para a consulta, né? Para a consulta a gente sempre paga um metical e para tirar algum remédio na farmácia a gente paga 5 meticais por receita. Então são valores bem simbólicos para quem mora em Moçambique. Não vamos dizer que é caro, porque um metical e 5 meticais são coisas que qualquer um pode conseguir em Moçambique. A terceira razão é a estabilidade que o... Mas realmente é isso, ele tem razão. Mas Brasil... é sempre que tem também esses medicamentos. Sim, eu creio que eles fazem de tudo, né, para dizerem que não tem, para você poder sair e comprar na farmácia. Porque quando você chega na farmácia, você paga um preço, acho que duplicado ou triplicado. E creio que trabalham juntos, tá vendo? Não sei se aí no Brasil acontece a mesma coisa. Vocês não acham um determinado remédio no hospital, saem até a farmácia para comprar um remédio que deveria estar no hospital, mas está na farmácia para poder ganhar alguma coisa. Tá vendo? E, por exemplo, isso acontece aí na farmácia, aquela farmácia ali, pá. Tá fugindo o nome. Araújo. Porque dizem que a farmácia de Araújo é muito cara. Muito, mas muito cara. A drogaria, né? É muito cara, mas muito cara mesmo. É verdade isso? Oferece. Apesar de alguns problemas econômicos e políticos assim que o Brasil tem, que todos os países têm, o Brasil é dos países que mais oferece estabilidade, porque em alguns países existem alguns conflitos étnicos aí dentro do país, algumas guerras civis, alguns regimes extremamente repressivos. Eu vou dar exemplo de Moçambique. Eles não assumem ser um regime repressivo, mas pelo que as pessoas veem dos outros países, conseguem notar que aquilo é um regime repressivo e também existe terrorismo
no norte de Moçambique. Tem algumas pessoas que fazem mal às outras, inocentes, por motivos de querer mostrar ao governo que eles são contra alguma coisa. Então, existem esses conflitos em certos países. E o Brasil é dos países mais estáveis nesse quesito, né? Nesses conflitos étnicos, nessas guerras civis, nessa questão de terrorismo. A quarta razão, como é que eu chamaria essa razão? Comunidades imigrantes e redes de apoio. Vou tentar explicar. O Brasil tem uma... Mas falando nem do ponto passado, ele tem razão. Aqui em Moçambique, quando trata-se desses regimes, existe muita guerra. Por exemplo, estamos a passar por um conflito aqui mesmo, aqui em Cabo Delgado. É só pesquisar aí, só escreve Cabo Delgado, Turismo. Eu falei assim para o YouTube não poder cortar o meu vídeo, não dizer as letras corretas, mas é só fazer isso e você verá o que está acontecendo naquela província. Longa história nessa questão da imigração. Vocês sabem, a gente até já reagiu aqui no nosso canal vários vídeos de Brasil recebendo imigrantes de outros países africanos, de outros países como a Venezuela, Cuba, imigrantes sem nenhum tipo de documentos, e eles chegam aqui no Brasil, conseguem documentos e conseguem ser acolhidos pelos brasileiros, alguns até fugindo de alguns conflitos nos seus países, alguns fugindo de algum tipo de repressão no seu país e vindo para o Brasil, e o Brasil consegue acolher esses imigrantes. Não tem nenhum tipo de opressão quanto a essas coisas. Tipo, se alguém sai do seu país fugindo de alguma coisa que tem a ver com, por exemplo, religião, que tem a ver com a raça, com a cor, essas coisas, e você chega no Brasil e pede para poder morar aqui, você consegue, você dá todos os documentos e consegue morar aqui no Brasil. Nessa questão de redes de... Uau, eu gostei disso. Tá vendo? Quando você está num país onde está a sofrer muito e você consegue chegar até no Brasil, eles conseguem te acolher e tratam alguns documentos para ti. Isso é interessante, mas muito interessante mesmo. Mas deve existir motivos fortes, acho eu. E mostrar interesse. Sim, para tal. É necessário isso, creio, né? Tipo, assim que os imigrantes chegam aqui, depois de terem os documentos e tudo, os brasileiros são bastante acolhedores a ponto de fazer com que os imigrantes se sintam em casa, conversar bastante, tentar convidar para alguns encontros entre amigos, entre familiares, exatamente para as pessoas poderem se enquadrar aqui. Então, isso é uma das coisas que vocês não vão ver em nenhum outro país, é coisa simplesmente de brasileiros. E outra das razões é a diversidade cultural misturado com essa questão de acolhimento também. O Brasil é conhecido por ser um país diversificado culturalmente e por ser relativamente acolhedor com estrangeiros. Então, nisso, muitos olham o Brasil como sendo um país muito fácil de se adaptar, exatamente por causa dessa sociedade multicultural que existe aqui no Brasil. A sexta razão. E realmente o Brasil é uma sociedade multicultural, porque você vai para Minas Gerais, você tem uma cultura diferente. Você vai para São Paulo, você tem uma cultura diferente. Rio de Janeiro, uma cultura diferente. Brasília, você tem uma cultura diferente. E isso, pessoal, é muito bom, mas muito bom. Só que até parece que o Brasil está separado em países. Tipo, o Brasil é o próprio continente e os estados são países, porque quando você entra num determinado estado, você percebe que parece que estou num outro sítio. Até o português. Até o português. O sotaque. Quem concorda comigo que os brasileiros não têm o mesmo sotaque? Os mineiros têm o sotaque deles, os paulistas de São Paulo também tem o sotaque dele, os de Rio de Janeiro também, assim sucessivamente. Beleza e clima, gente. A questão do clima a gente já falou aqui várias vezes. O Brasil é um país tropical. Então, tem lugares do Brasil que são bastante quentes, tem lugares que têm climas amenos e tem lugares que são bastante frios. Então, sendo assim, atrai pessoas também de vários países, porque tem pessoas que saem da Europa, por exemplo, que já estão acostumados com um clima mais frio assim, vão mais para o sul do Brasil, porque é o lugar também que tem o clima mais
semelhante ao do país onde a pessoa saiu. E tem lugares como a gente que saiu da África, né? Que são países conhecidos como países quentes. A gente prefere também lugares com climas assim meio quentes, digamos, a partir de, sei lá, Minas Gerais para cima, para o Nordeste, para o Norte, que tem climas mais quentes. E a única diferença, a questão de ser quente entre África, por exemplo, Moçambique e Brasil, é que o clima do Brasil, tipo, o clima quente do Brasil é meio seco. Já o clima quente de África é meio úmido, né? Facilmente fica banhado de suor na África, já que no Brasil você não vê suor, mas mesmo assim está bastante quente. Tirando isso, tem variados climas no Brasil que qualquer um pode se adaptar de acordo com aquilo que a pessoa já habituou, né? Então isso é um dos motivos. E também a questão da beleza, né? Eu estava a falar aqui da beleza do Brasil. Tem lugares muito lindos, como eu sempre vou falar isso aqui, o Rio de Janeiro, cara. O Rio de Janeiro é um dos lugares mais bonitos que eu já conheci no Brasil. Uau! Exatamente pela mistura de coisas que você vai encontrar no Rio de Janeiro. Pessoal, isso é verdade que o Rio de Janeiro é o lugar mais bonito do Brasil? Vocês concordam nisso? É que eu já vi vários sítios bonitos, Sim. mas muitos sítios bonitos que até agora não consigo comparar, trazer essa comparação convicta, que Rio de Janeiro é o mais bonito. Eu até agora não consigo, porque eu conheço Recife, que é bonito, São Luís, que é bonito, muitos sítios. Então, você concorda que Rio de Janeiro é o mais bonito do Brasil? Você não precisa sair do Rio de Janeiro para ir para uma lagoa, porque lá tem lagoas. Você não precisa sair do Rio de Janeiro para ir fazer trilha numa montanha, porque lá tem uma montanha. Você não precisa sair do Rio de Janeiro para, sei lá, ir para a praia, porque lá tem a praia. É que em Moçambique é assim. Normalmente as províncias, né, que tem praia são províncias mais planas. Então são províncias que facilmente, com um clima assim de muita chuva, facilmente inundam. Então essas províncias não têm montanha. Dificilmente você vai encontrar montanhas porque são províncias mais planas assim. Já as províncias mais do interior de Moçambique, que você vai encontrar já províncias mais no Planalto, mais com muitas montanhas e algo do tipo. É como se fosse uma descida assim, em direção à praia. Então é uma diferença que eu notei e que Rio de Janeiro, por isso que eu achei Rio de Janeiro muito incrível, exatamente por causa disso. É uma cidade que tem praia e ao mesmo tempo tem montanha, mano. Sério, é muito incrível. Não só Rio de Janeiro, estou a tentar falar da beleza em si geral no Brasil. Tipo, o Brasil é realmente um país muito, mas muito lindo. Tanto que Agora sim, eu entendo e concordo contigo. o turismo doméstico aqui é muito praticado. Que chegamos ao ponto número 7, que é a questão dos preços das coisas, né? O preço das coisas são bastante acessíveis em questão, por exemplo, de viagem. Você sair de um lugar para o outro, o brasileiro consegue nas suas férias poder visitar um lugar que quiser, tipo ir para uma praia, ir para uma lagoa, ir para lugares assim, porque o Brasil, no geral, é um lugar bonito. Você não precisa sair de andar vários quilômetros para poder encontrar. À procura de beleza, você não precisa gastar teu tempo, porque só de desviar é um sítio bonito, ir para lá é um sítio bonito, assim sucessivamente. Tem vantagens, sim. Tem vantagem. Algo atrativo. Mesmo em quase todas as cidades tem alguma coisa atrativa. Então tem sempre essa facilidade na questão de viagens, e o preço dos ônibus também são bastante acessíveis. Não só o preço dos produtos, também cá. Vou revisar mais uma vez que quando eu estou a falar desses preços, estou sempre comparando com Moçambique. Não vamos falar de melhores condições de vida e a insegurança alimentar, que é uma coisa... Insegurança seria no caso de países pobres. Nesse caso vamos falar de segurança alimentar, tipo melhores condições de vida e de segurança alimentar no Brasil. Eu sei que vocês sabem que a África, assim, no geral, é conhecido pela insegurança alimentar. Tipo, tem vários casos de insegurança alimentar
nutrição, quer dizer, má nutrição nesse caso, né? Principalmente mulheres e crianças que são bastante afetados por isso, têm problemas de nutrição exatamente por causa de algumas questões tipo a fome. Então, no Brasil, por mais que tenha seus problemas assim, dificilmente você encontra esses casos de má nutrição, porque ficou sem comer e tem também vários auxílios que o governo dá para famílias que têm, por exemplo, crianças e que os pais são desempregados. Tem sempre algum auxílio que faz com que as crianças não precisem passar fome para chegar a esse extremo de terem problemas do tipo. Então, esses são mais ou menos alguns muito pontos bom. que eu queria. E olha que isso que ele tocou, ou neste aspecto que ele tocou, aqui em Moçambique estamos passando, e existe muita, mas muita insegurança alimentar, principalmente para as crianças e as mulheres, porque são várias mulheres que estão sendo abandonadas pelos seus maridos, crianças estão sendo abandonadas pelos seus pais, e isso é um pouco difícil mesmo e triste. Eu acho muito difícil isso. É bom no Brasil porque quando um pai se separa do filho, tem que dar a mensalidade. Sim, deve custear, dar uma mesada, ou caso contrário, terá que parar no tribunal. Falar aqui com vocês na questão de por que é melhor morar no Brasil, tipo razões para morar no Brasil. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa incrível família. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Eu gostei bastante. E se você gostou também, deixa seu like, se inscreve aí, ativa o sino das notificações para não perder nada do canal. E é isso. Tchau.